noite, pessoal. Esse é o primeiro podcast realizado pela NUPAT. Se você está ouvindo a gente agora de manhã ou à tarde, então bom dia ou boa tarde para você também. O NUPAT, para quem não sabe, é o Núcleo de Pesquisa e Acolhimento Trans da Universidade Federal de Uberlândia, junto à Faculdade de Odontologia da UF. Foi um projeto encabeçado aí pelo pós-doutorando Sérgio Ferreira Júnior e pelo professor Dr. Adriano Mota Loyola. No geral, o NUPAT se baseia no atendimento de população trans, que nós da saúde percebemos que é uma população mais vulnerável aos agravos da saúde. Essas pessoas são carentes de atendimentos específicos devido à ausência de profissionais que estejam treinados para receber e atender essa pessoa de uma forma mais humana, né? Levando aí em consideração a questão biopsicossocial das populações. Então, a população trans é uma população que o pessoal da área da saúde, no geral, não tem preparo para lidar. Isso aí vem devido a resultado aí de preconceito enraizado numa sociedade cis-heteronormativa, né? Que é uma sociedade a qual vivemos e a gente vive aí as regras, as morais e tudo mais de um mundo feito mais para a população hétero. E aí a gente resolveu, no meio dessa quarentena de coronavírus, criar alguns projetos para não manter o grupo parado, né, para a gente continuar trabalhando. E esse podcast, então, ele tem o objetivo de trazer evidências, vivências e conhecimentos sobre a transexualidade, assim como questões relacionadas à prevenção e saúde pública no geral. Eu que estou falando aqui para vocês, me chamo Felipe Pontes, eu faço o 9º período do curso de odontologia da Faculdade de Odontologia da UF, e eu vou abrir aqui para o pessoal começar a fazer as suas apresentações. Então, o microfone está aberto aí para a próxima apresentação. Acho que é com você, Rafa. Oi, pessoal, eu sou o Rafael Costa, sou graduando de odontologia na UF também, e também vou estar aqui dando minha opinião enquanto uma pessoa trans, sou um homem trans, e estarei opinando nesse podcast com os meninos. Boa noite, pessoal. Eu sou o Iago, aluno do 4º período também da Faculdade de Odontologia da UF. E vou estar aqui debatendo com vocês também esse assunto. E espero que seja de bom proveito para todos. Oi, pessoal. Meu nome é Erika Coelho. Eu sou estudante na Faculdade de Odontologia da UFO e eu faço o 2º período. Olá, eu me chamo Rodrigo, sou graduando em odontologia na UF, estou no 2º período e hoje estou aqui para compartilhar com você alguns conhecimentos sobre os assuntos que serão abordados. Então, vou fazer um apanhado geral aqui sobre o que a gente vai falar. Para quem acompanha a página, viu que alguns dias atrás, semanas, a gente teve uma live que o Sérgio entrevistou o Dani Dias, um homem trans, e a partir dessa live feita pelo Instagram, a gente quer pegar o conteúdo que eles discutiram lá na entrevista e fazer esse podcast justamente comentando o assunto que gerou lá na live.
Dani, ele é participante do projeto como paciente. A gente atende ele. Ele é tatuador e está em processo de hormonização há 2 anos e 1 mês. E então, durante a entrevista, né, uma das perguntas que o professor Sérgio fez para ele foi como que ele se reconheceu enquanto trans e quando isso aconteceu. Ele comentou que era um processo que foi um processo lento, que ele se reconheceu trans aos 27 anos e no começo não fazia tanto sentido para ele, assim, porque ele já sabia desde criança o que estava acontecendo. Mas com o decorrer do tempo ele entendeu várias coisas e falou lá, né, que nem todo mundo se reconhece de cara logo novo. Então a gente queria debater aí como é que funciona essa questão do reconhecimento, aceitação e a ajuda, né, da pessoa trans. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Interessante que o Dani falou é que ele fica de 3 anos para se aceitar como homem trans, né? Que ele estava se auto-sabotando, porque na cabeça dele, desde criança ele saberia, né, se ele fosse trans. Então, isso que a aceitação, o reconhecimento, ele varia entre pessoas, né? Às vezes você tá com 27, 27 anos. Eu achei muito interessante isso que ele comentou na live. E eu também acho interessante o que ele disse sobre procurar pessoas trans e conversar com pessoas trans, porque quando você encontra pessoas semelhantes a você, que têm sentimentos parecidos, você se reconhece, você não se acha tão estranho. E isso ajuda na autoaceitação, né? Facilita a autoaceitação. E durante essa procura de ajuda, o Dani mencionou que foi quando ele conheceu o CRAST. O CRAST é o Centro de Referência de Atendimento Integral da Saúde Transespecífica. Funciona no ambulatório da Universidade Federal de Uberlândia, ali no HC. O nome do ambulatório, se não me engano, é Amélio Marques. E lá a pessoa conta com atendimento integral e apoio multiprofissional. E lá tem endócrino, psicólogo, psiquiatra, ginecologista, antropólogos e assistentes sociais. Então, tem bastante pessoa lá para poder cuidar, né, de todo esse processo para a pessoa trans ter a melhor qualidade de vida possível durante sua vida, durante sua mudança também, com saúde, com certeza. E a gente encabeçou o NUPAT, a gente trouxe o NUPAT justamente para também poder oferecer esse apoio odontológico, que, como a gente vai conversar mais para frente, o apoio a questão odontológica nessas pessoas é muito pouco conhecida e também é de grande importância para a gente, quanto profissionais, poder conhecer uma população nova, né? Uma população que ainda não se sabe muito sobre os problemas bucais que a gente pode encontrar ali devido a interações medicamentosas ou não, né? E também questões mais específicas da população, questões mais particulares. E aí, esse atendimento da NUPAT também é feito de forma integral, funciona um esquema de clínica integrada, que a gente chama, que pega todos os setores ali, né, da odontologia, que seria a parte de restauração, seria a parte de prevenção, algumas pequenas cirurgias, extrações dentárias, endodontia e tudo mais. O assunto que eu queria falar agora foi que durante a entrevista
o professor Sérgio perguntou a ele se ele tinha percebido alguma alteração na boca a partir do momento que ele começou a hormonização. E aí ele relatou para a gente, ele começou a perceber que ele pegou e falou que percebeu uma formação de mais tártaros. Aí eu fui procurar saber, conversei com um dos alunos do projeto que trabalha em cima de pesquisas com relação a isso, o Marcondes, e aí o Marcondes me mostrou alguns estudos e falou para mim que o hormônio, de maneira direta, ele não afeta, não induz a formação de tártaro, né? Mas ele aumenta a proliferação de um tipo específico de bactéria, e essa bactéria induz ali o tecido a produzir alguns mediadores inflamatórios que vai favorecer o acúmulo de placa. Então não quer dizer que diretamente ali a hormonização, o medicamento vai fazer da placa, mas ele vai facilitar com que essa placa apareça, né? A placa, e se a pessoa não cuidar, essa placa pode inclusive evoluir para um cálculo, né? Que é a placa endurecida. Quando a placa endurece, aí é só uma limpeza mesmo, mais aprofundada, né? Com raspagem, um tratamento periodontal para poder sanar esse problema. Então, ficar sabendo disso, que ele não induz diretamente, ele não está diretamente ligado à formação de placa, mas que ele facilita, faz a gente chegar à conclusão de que temos que atuar na questão, né, da escovação e da higienização. Bater o martelo nesse tópico, porque se a pessoa melhora, aumenta os cuidados dela com higienização e escovação, ela vai estar modificando o ambiente ali da boca dela para que atrapalhe, né, e dificulte ainda mais esse processo facilitador aí da formação de placa. Sim, com certeza. Tanto o uso da escovação adequada, que aos poucos se torna um hábito, então para todo mundo isso é válido, e também o uso do fio dental, né, após as refeições, a escovação no mínimo 3 vezes ao dia, tentar optar por uma escova de cerdas mais macias, né, e também estar frequentando o dentista para fazer uma consulta odontológica, de rotina mesmo, como se fosse no médico, fazer um check-up, né? Para ver como é que tá. Às vezes tem um pessoal que reclama muito que a gengiva sangra, ver por que é esse motivo que está sangrando. Um dos motivos pode ser esse acúmulo de placa. Então, com uma orientação correta sobre escovação, isso tudo pode ser resolvido também, né? Uma consulta periódica de 6 em 6 meses, fazer uma limpeza ali com o profissional, isso ajuda bastante. Com certeza, Iago. Só falando aqui mesmo, porque numa pergunta, né, o Sérgio comentou sobre se o Dani já tinha feito consulta odontológica depois da transição. E isso é um embate entre muitas pessoas trans. Elas às vezes evitam o tratamento, evita a ida ao dentista devido a esse receio de sofrer certa transfobia. Então, por isso que é muito importante os profissionais de saúde em geral, e inclusive os dentistas, estudarem sobre a transexualidade, saber como atender, saber no que uma hormonização pode gerar de diferente na boca do paciente, né? Sobre isso que o Rafa acabou de dizer, e é muito interessante quando se fala sobre o atendimento no NUPAT, porque é um acolhimento. A gente, além de tratar, a gente ainda vai conversar, vai entender a história de vida, vai fazer a pessoa trans se sentir acolhida, se sentir em casa e ficar com menos receio.
Porque elas têm muito receio pelo que eu percebo, de ir ao dentista por não saber como ela vai ser recebida, se ela vai ser aceita. Já lá na nossa clínica, ela se sente mais confortável por causa disso. Com certeza, Rodrigo, não basta só criar um ambiente para que a pessoa possa ir ser atendida, né? Mas sim a pessoa possa ir ser atendida e, além disso, receber uma atenção humanizada, né? Porque, por exemplo, a pessoa vai, quem atende, mas quem não tem experiência com o público, não tem experiência com esse tipo de atendimento, a pessoa às vezes pode se sentir ali no meio como pode se sentir maltratada, né? Inclusive passar por episódio de transfobia. E aí você vai num atendimento que a gente tem treinamento, que a gente tem conhecimento disso, vai ser muito mais humanizado e a pessoa vai ficar muito mais feliz em estar ali, e inclusive pode até diminuir aí a chance de abandono de tratamento, né? Então é bom para a gente e bom para a pessoa em si, que está ganhando saúde ali com isso. Comentando sobre isso também, em 2006, o SUS ele divulgou uma carta, né, dos usuários da saúde, e no artigo 4 dessa carta falava que toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, né? E o Conselho Nacional de Saúde, ele deixou bem explícito que a identificação do nome e sobrenome, né, devendo existir um documento, porém também essa pessoa deveria ter um campo para essa pessoa se registrar seu nome social. E isso é um problema muito grande em questão da comunidade trans, porque mesmo com essa carta, mesmo com o SUS, né, defendendo o direito da pessoa ser chamada pelo nome social, muitos profissionais da área da saúde eles estão despreparados, né? É evidente que muitos trans e travestis eles reclamam da discriminação, desrespeito desses profissionais da saúde que se recusam a falar o nome social ou tratar a pessoa como ela se sente bem. É uma grande luta, né, que a gente tem no sistema único de saúde, não só no sistema único de saúde, mas no privado também, que é o acolhimento e o tratamento transespecífico, né? E eu acho que isso acaba sendo um ponto dessa comunidade estar mais presente no serviço de saúde pela urgência e emergência, porque como eles sentem medo de sofrer algum tipo de preconceito, eles não procuram a prevenção, que é fazer uma consulta prévia, mesmo sem estar com algum sintoma de estar precisando, entendeu? Então, eles, com essa frustração, eles deixam de prezar pela saúde deles. Sim, exatamente. Com certeza. Essa sua fala aí, ô Iago, eu acho que é uma coisa muito forte, cara. Eu até fico abalado, às vezes eu até dou uns calafrios aqui, uma arrepiada, porque você imaginar que um público, né, um tipo de público, só consegue tratamento pela porta de emergência é uma coisa muito difícil, né? A pessoa precisa estar ali bem prejudicada, numa situação bem ruim, para ela conseguir atendimento. Fora isso, ela não procura, porque se ela for procurar, ela sabe que vai sofrer alguma coisa. Então, é uma coisa que incomoda, né? Isso me incomoda pessoalmente, porque eu quanto aluno aqui da área da saúde, eu não consigo entender como que isso ainda não foi pensado antes, né? Por causa da violência. E traz até uma questão para quem já está atuando na clínica integrada, se vocês viram ou ouviram falar de algum paciente trans. Eu, pelo menos, estou no último ano de faculdade, no último período, e nunca ouvi falar, nunca vi uma pessoa trans pelos corredores da clínica integrada, né? Então isso traz assim, por que não? Porque realmente não tem esse preparo, né?
Então o NUPAT vem para isso, para integrar mesmo essas pessoas a atendimento e para acolher, né? Existem muitos profissionais que estão despreparados, né? Igual o Dani falou na live, que ele fazia atendimento com a psicóloga há alguns anos e ele foi contar para ela que ele era um homem trans e ela assustou ou tratou aquilo de uma forma indiferente, né? E ele se sentiu mal, se sentiu desrespeitado e procurou, né, o CRAS para fazer esse tipo de acolhimento com ele, porque existem sim muitos profissionais despreparados com esse assunto, né? Rafa, com base nisso que a gente conversou agora, sobre essa questão, né, do atendimento e das pessoas procurarem, você pessoalmente já passou por alguma situação assim? Você procura tratamento de saúde? Ou você também fica meio afastado desses ambientes? Então, eu já conheci o CRAST antes de fazer a transição, de iniciar a transição, e aí eu procurei o CRAST. Então, eu tenho essa vantagem de ter minha endócrino lá, de ter médicos lá que estão me auxiliando. E às vezes eu preciso procurar ajuda, assim, na UAI para eu fazer meus exames. E a UAI mesmo, tendo essa carta do SUS, na UAI mesmo que eu procurei, eles não queriam colocar meu nome social, entendeu? Então eu tive esse episódio, mas depois não tive mais também. Porque hoje em dia também tá mais fácil a troca de documentos, né? Mas foi esse. Mas assim, transfobia na saúde foi esse episódio, apenas esse episódio. Uhum. A partir de muita luta, né, que a população trans conseguiu essa facilitação, né, na questão de mudar o nome, na questão de tratamento, e isso foi uma evolução com certeza grandíssima, enorme, né? Sim, hoje as pessoas trans estão se aparecendo na mídia, né? Estão aparecendo, estão existindo, e a população está vendo a necessidade que é de entender o que é a transexualidade, o que é um homem trans, uma mulher trans e uma travesti, né? Então, assim, eu acho que a tendência é a melhorar, mas a nossa sociedade é muito enraizada ainda no padrão que você falou, né, no cis heteronormativo, que precisa evoluir. Mas a gente está caminhando para isso. Tomara que não demore muito tempo. Com certeza. Quando eu vejo pessoas dessa população ocupando esses lugares, né, artistas, virando gerentes, se formando, eu fico muito feliz, porque eu vejo que, em parte, para a pessoa chegar nisso daí, ela teve que, lutar bastante e mudar a cabeça, o modo de pensar de muita gente ao redor, e vira um exemplo para o público, né? Quando isso se torna público, essas pessoas nesses postos se torna público, vira um exemplo e mostra também que são pessoas normais, não tem por que ser tratado diferente, não tem por que a pessoa se sentir afetada de maneira negativa por causa de uma outra pessoa estar sendo feliz. Não tem justificativa, né? Você ter um comportamento agressivo, você ter um comportamento preconceituoso, só porque é uma outra pessoa que às vezes não tem nada a ver com a sua pessoa, tá ali vivendo a vida dela e sendo feliz. Não faz sentido esse tipo de preconceito e tem que ser combatido mesmo. Sim. Eu acho que assim, o objetivo do NUPAT é a qualificação, né, desses profissionais, é mostrar que precisa de um atendimento diferenciado para daqui a alguns anos a gente não precisar mais disso, né? A gente não precisar dessa diferença de atendimento. Precisa porque
poucos profissionais têm conhecimento, mas a partir do momento que isso não tiver mais diferença, todos os profissionais conseguirem atender a população trans, isso vai mudar, né? Isso não vai precisar mais do NUPAT. Mas hoje a gente ainda precisa do NUPAT, a gente precisa do CRAS, que é o Centro de Referência Atendimento Integral à Saúde Transespecífica, por essa ausência, né, de profissionais que conseguem lidar com a gente. Com certeza, um pontapé inicial aí para uma coisa, para uma mudança, né, que vai daqui a um tempo, torço para que seja o tempo mais rápido possível, se tornar um processo automático e comum em toda a área da saúde. Sim, acho que vai demorar um pouco de tempo, sim, mas que também quero ser otimista, como você, pronto, tomara que não. Eu, quando fiz a graduação de fisioterapia, eu fiz, 3 anos e meio de graduação de fisioterapia, e na Odonto já estou há 3 anos na Odonto. Quando eu fiz, somando essas duas graduações, eu também não presenciei ninguém, em nenhum ambulatório, em nenhuma sala de clínica que seria uma pessoa trans. Então, daí aquele link, né, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo, sobre essas pessoas não estarem presentes aí no sistema de saúde. Bom, o professor Sérgio perguntou para o Dani a partir de que momento que uma pessoa, que ele acharia, né, que uma pessoa pode ser considerada trans. E aí ele respondeu que a partir do momento que você se reconhece trans. Então, assim que você se reconheceu trans, você já pode se considerar trans, independente de você ter começado ou não uma hormonização, se você vai fazer ou não, como vai lidar com todo esse processo. Então, é uma coisa que não é estereotipada, é uma coisa que está na cabeça da pessoa. Se a cabeça dela já diz ali que ela então ela já se considera, já pode ser considerada. Quem consegue falar disso com propriedade mesmo é o Rafael, comentar essa resposta. Sim, achei muito bom o Dani falar isso, porque eu acho importante, assim, que cada um se conhece, né? Então, a partir do momento que você se reconhece, que você tem uma certeza daquilo, você pode falar com propriedade daquilo e pronto. Então, eu acho que a forma de qual momento que a pessoa pode ser considerada trans é a partir do momento que ela se reconhece mesmo, e como o Dani disse, né? Eu acho que não precisa de uma hormonização, não precisa de nada, nem de uma aceitação exterior para que você se considere uma pessoa trans, né? E o acompanhamento psicológico é muito importante para você saber como você vai lidar com aquilo, entendeu? E para você se aceitar também, porque é uma barra, não é fácil, mas a partir do momento que você se reconhece, acabou. Acho que ninguém mais tem direito de ser contra você ou falar o contrário disso. Bacana, bacana. Isso é muito interessante, porque a pessoa, por exemplo, né, ela pode ter o corpo masculino, mas se identificar como uma mulher. E isso já torna a trans, ela tem essa consciência. E muitas vezes a família não entende. A família não compreende como, né? Até mesmo porque se ela quiser, se ela decidir que ela não quer mudar o seu corpo, ela vai continuar sendo o que ela pensa que é. E geralmente as pessoas mais velhas não compreendem. Por isso é muito importante o tratamento psicológico, e eu diria que não só da pessoa, mas sim das pessoas do convívio na família. Sim, esse é um ponto até positivo do CRAS, que o CRAS acolhe a família também. Lá tem grupos de mães, de irmãos, assim, que passam por essa transição junto, né? Porque essa transição não é só da pessoa, é uma transição de todos à sua volta. Isso também causa certa dificuldade e estranheza, né?
para quem não sabe sobre o assunto. Então, o CRAST, eu sempre falo do CRAST porque foi muito importante para mim, e eu acho que para todo mundo para todas as pessoas trans que vivenciam lá e para as famílias que vão até lá, também se torna importante, né? O CRAST, porque eles fazem essa ligação com a família e ajudam essa convivência, né? Com essa transição, porque é uma transição sua e de quem você vai conviver dali para frente. E se a pessoa se interessar em fazer algum tratamento, em buscar alguma ajuda, aqui em Uberlândia a gente tem o CRAST, que já está sendo bastante comentado. Agora temos o NUPAT também, cuidados odontológicos. E o postinho de saúde, ele também ajuda, né? Ou não? Sim, não. Se você procura o posto de saúde, ele vai te encaminhar para um médico da família. E esse médico da família, sendo aqui em Uberlândia, ele certamente saberá do CRAST e encaminhará para o CRAST. Até no CRAST recebe pessoas de outras cidades da região perto de Uberlândia que vêm aqui para ser atendido pelo CRAST. E aí no CRAST tem todo o processo de passar pela psicóloga ou já ir para endócrino se a pessoa quiser a harmonização. Entendi, tem toda uma logística, né? E aí, então, se a pessoa for fazer hormonização, for querer buscar pela hormonização, o Dani também comentou, né, o que deveria ser feito, que aí tem os exames rotineiros, a importância disso daí, e ele procurou em particular um postinho, depois foi encaminhado para o CRAST, e aí ele recebeu todo esse atendimento. E aí, Rafa, como é que fica essa questão dos exames, do acompanhamento, como é que é? Então, os exames eles são bastante importantes para saber se seu corpo está apto a receber aquele hormônio ou não. E se não tiver, o que eu devo fazer antes? Certo? Porque os hormônios já têm seus efeitos colaterais. Então, seu corpo precisa estar, assim, digamos, regular para receber aquele hormônio que é diferente, né? Que vem numa taxa diferente. E, assim, é importante esse exame antes da hormonização, porque várias pessoas fazem a hormonização de forma insegura, né? De forma, assim, compra hormônios no mercado que não é correto, não compram na farmácia, fazem uso exacerbado desse hormônio e pode trazer consequências. Então, tudo tem um processo no CRAST, né? Primeiro você vai, faz os exames, depois você vai na endócrino para ela te receitar até o melhor hormônio para o seu corpo. E depois que você começa a harmonização, de mais ou menos de 3 a 6 meses, você faz esse acompanhamento com exames para saber como que está a sua saúde geral, para saber os níveis de hormônio e poder regular isso de acordo com cada corpo, né? Com a aceitação da harmonização de cada corpo. É um acompanhamento bem necessário aí para que a pessoa não tenha complicação nenhuma, né? Então, pessoal, Sim. quem tiver pensando em fazer alguma coisa sem acompanhamento, não faça isso, porque isso daí pode trazer muito prejuízo para sua saúde, botar sua vida em risco aí. Vamos tentar procurar, cada um na sua cidade aí, setores específicos, né, que lidam com isso. E aqui em Uberlândia, esses órgãos que a gente já está batendo papo, com certeza vão receber vocês de braços abertos e vocês vão ter uma atenção bem humanizada nesses setores. E aí, Rafa, eu estava comentando esses exames rotineiros aí, né? Falei da importância das pessoas procurarem um atendimento coordenado aí, um atendimento
para a pessoa ser monitorada e não ter nenhum prejuízo à saúde. Então, a partir disso daí, quando a pessoa já entra, né, para a hormonização, quando a pessoa já entra para o tratamento, tem um assunto muito grande no fato de a testosterona afetar o estado psicológico, né? E quando o Sérgio perguntou isso para o Dani, ele disse que até uma endocrinologista poderia responder melhor a pergunta do Sérgio, mas ele pessoalmente disse que acha que afeta sim, porém a transição ele comentou que afeta mais do que os hormônios em si. Eu acho pessoalmente que a alteração psicológica do hormônio, né, já é conhecida aí no meio dos atletas com relação a estresse, agitação, também em alguns casos, né, alteração de libido, tudo mais. Só que aí ele comentou, abriu essas aspas, né, de que o hormônio ele teve mais alterações, né, mais questões psicológicas do que o próprio hormônio trouxe durante a transição. Aí, se quiser comentar alguma coisa. Sim, ele falou assim que o estado psicológico dele foi mais afetado pela sociedade, né, do que pela própria hormonização, né. Ele chegou a citar assim que ele tinha medo de sair de casa e não ser respeitado, né, de sofrer essa transfobia. E isso gera mesmo uma crise de ansiedade. Eu acho que tem estudos que falam sobre crise de ansiedade, crises de pânico nessas pessoas que estão passando pelo início da transição por esse medo mesmo, de não ser respeitada, às vezes de sofrer uma transfobia, porque tem gente que não aceita mesmo, né? E eu acho que é real mesmo. O que mais dificulta a transição é a sociedade. Eu acho que é o não saber da sociedade, né? A ignorância, o não conhecimento sobre a transexualidade e não em si a hormonização. Claro que vai afetar, mas geralmente quando a gente quer a hormonização, a gente já sabe e a endócrino já deixa a gente ciente do que pode acontecer. Então você vai aprendendo a lidar com isso durante o tempo, né? Por exemplo, a testosterona causa estresse. Sim, causa, mas você pode controlar isso, né? A gente pode controlar o nosso estresse. E isso vai sendo adequado, vai sendo melhorado ao longo do tempo. Já a sociedade não. Não tem como você melhorar isso, não depende só da gente, né? Então eu acho que o que o Dani falou é muito importante mesmo. Que o pior não é a mudança, o estado psicológico que a hormonização traz, e sim como a sociedade lida com a transexualidade, né? Por isso que eu acho assim, fundamental a presença de um psicólogo, né? Para você estar ali junto a todo momento, principalmente no começo da transição, no caso for fazer hormonioterapia ou não, porque ele vai estar ali preparado, né, para te ajudar no que é tecnicamente novo para você, né? Felipe, deixa eu te falar. É assim, dar uma dica. Quando a gente costuma não falar tratamento, porque tratamento parece que tem alguma coisa para ser tratado, né? E na verdade não tem. Então é assim, é hormonização mesmo que a gente fala, porque entende o que eu tô tentando falar? Traz vai tratar o quê? Então, só para evitar um pouquinho. Aí, aprendendo mais uma coisa. Sobre a hormonização, é importante focar muito sobre ir a uma consulta como endocrinologista, sempre estar indo ao médico, porque se você faz a utilização de hormônios de forma seria clandestina, né, você pode ter muitos efeitos colaterais que vão te fazer mal e vão te dar um efeito que não vai ser o que você está querendo, entende? Que são os efeitos adversos não seria do uso inadequado do hormônio, né? Porque assim como qualquer outro medicamento,
ele vai ter um efeito no seu corpo. Então, para ele ter o efeito esperado, ele tem que ser numa dosagem específica, o tipo de hormônio específico. Isso para qualquer outro medicamento, é uma coisa assim de fora do seu corpo. Porque muitos não procuram endocrinologista até mesmo por questão de vergonha, né? E tenta fazer a compra de forma clandestina, com receitas falsas. A pessoa trans, ela sente represária desde a família, depois na escola, né? Essa pressão para deixar de existir, e depois na sociedade. Então, assim, eu fico imaginando como é para essas pessoas psicologicamente achar o seu lugar, sabe? Então, assim, coisas normais, que é ir no supermercado, que é ir na escola, né? No dentista. Essas pessoas acabam ficando com receio, né? De usufruir até do SUS, né? Por conta dessa transfobia que está tão enraizada na sociedade. Hoje a gente tá muito falando do Big Brother, né? Todo mundo só sabe falar disso, ainda mais nesse momento de quarentena. E eu lembro que teve um Big Brother anos passados que teve uma trans. E o comportamento de todos em relação a ela, antes dela falar que é trans, e depois mudou. Porque eles mudaram o olhar sobre ela devido a apenas a esse assunto, que não interfere na personalidade dela, não interfere a nada. Mas o olhar que a sociedade tem já muda só devido a esse fato. Com certeza. Em cima dessa sua fala e em cima da fala da Érica, a gente também acaba percebendo que cria-se, né, um ambiente todo propício para um quadro de depressão, alguma coisa nesse sentido. Rafael, você tem alguma observação para fazer nessa questão de depressão e tudo mais? Sim, só que assim, existe mesmo números, artigos que falam sobre isso, né? Sobre a depressão e a crise de ansiedade que as pessoas desenvolvem a partir da transfobia e da dificuldade de inserir na comunidade. Entendi. O Rodrigo comentou aí, né, da questão do Big Brother. Eu lembro desse Big Brother. Se não me engano, era Ariadnes, o nome da participante. Eu acho que era Ariadna, né? Ariadnes. E aí... E ela foi, por conta dessa revelação dela, que ela era uma mulher trans, ela foi uma das primeiras eliminadas, que o pessoal da casa já votou, né? E o público eliminou. Uhum. Eu lembro que naquela época ali eu vivia um momento da minha juventude que eu era muito revoltado com as coisas e tudo mais, e ali eu era também bem enjoado com questão de preconceito e tudo mais, e a partir daquele momento eu fui começando a mudar minha cabeça. Fico muito feliz de ter mudado bastante mesmo, mas eu fui começando a mudar minha cabeça, vendo como que é normal uma pessoa, não tem nada. A pessoa é igual a todo mundo, é um ser humano. É isso. Na live realizada com o Dani, né, foi perguntado para ele a respeito da masculinidade frágil, como que ele lida com isso. E ele disse que no começo ele tentava reproduzir esses comportamentos de... como é que eu posso dizer? Comportamento de homem cis, homem padrão. E ele viu que não é isso, que não precisa dessa reprodução. Que dele ter esse pensamento que ele não precisa ficar reproduzindo esse comportamento que já está enraizado na nossa sociedade, ele até se aceitou melhor. Porque algumas pessoas trans conseguem quebrar essa barreira de aceitação e outras demoram um pouco mais, assim, varia de pessoa para pessoa. E assim, é muito louco isso da masculinidade frágil, né? E até do machismo. Porque enquanto um homem trans, você começa a reproduzir padrões, né? Que a sociedade está acostumada a produzir, mas você nunca produziu aquilo.
E aí, quando você vê, você já está reproduzindo. E isso, se você não se parar e pensar no que você está reproduzindo, você continua reproduzindo sem observar que é um machismo, que aquilo faz parte de uma masculinidade frágil que tem que ser quebrada, né? E então, assim, é difícil, mas não é impossível. E igual o Dani falou, tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem quebrar isso e ver isso de fora, né? E eu acho muito importante isso ser conversado, ser falado, porque senão a gente vai estar reproduzindo uma masculinidade que nunca fez parte da gente, né? Mas que começa a fazer porque é mais fácil viver em sociedade sendo homem. Então, isso é nítido. Assim, para mim foi muito nítido. A diferença que eu fui tratado antes da transição e agora que eu sou passável, né? Que eu tenho, assim, que as pessoas me enxergam como cis, que eu não preciso ficar falando que eu sou trans e isso. E aí vai reproduzindo cada vez mais. E se você não se atentar, você tá ali sendo machista, sendo um cara escroto, que não era o que você pretendia. Não é nem quem você é. Mas como é mais fácil ser homem, isso acaba se tornando rotineiro. Essa reprodução, né, desse machismo. Então é importante quebrar isso. Para quem quer também quebrar, né, para quem não quer desenvolver essa masculinidade frágil e esse machismo em sociedade. E você falou muito bem, você falou muito bem, tá dando lição de vida para todo mundo aí, não só lição de vida, né, mas também tá abrindo a cabeça, contribuindo para abrir a cabeça de muita gente aí, talvez até mudar vários conceitos aí. Não, sim, é importante a gente falar sobre isso, entendeu? Porque eu acho assim, porque aí a gente expande o assunto da transexualidade e fala também sobre homens e mulheres, como que são vistos, como que sofrem, por exemplo. Eu não sei a dor, por exemplo, e o que um homem trans negro passa, sabe? Eu não sei a dor que uma mulher trans negra passa. São lutas diferentes. Entende? Por exemplo, um exemplo para vocês. Nem sei se você quer colocar isso não, mas, por exemplo, um homem trans negro, eu já vi um cara falando que antes ele era visto como uma mulher, certo? Então ele era uma mulher negra sexualizada pela sociedade. A sociedade sexualizava ela, entendeu? Aí ele passa pela transição e ele é um homem trans negro. E aí ele já é visto assim como uma desconfiança pelo policial, entendeu? Por uma desconfiança de seguranças que desconfiam mais de pessoas negras, de caras negros, entendeu? Então é muito louco isso, né? Então, assim, transcende a transexualidade, né? É falar sobre machismo, sobre racismo também que existe. E essa diferença de vivência é importante também dentro da transexualidade, né? Ainda mais quando você tem vários grupos sociais de que uma pessoa está inclusa em uma pessoa só, que é o que você disse, né? Ele é um homem trans, então ele é do público trans, ele é negro, então já tem várias questões sociais, não só, né, a questão trans dentro dessa pessoa, do que ela passa. E essa pessoa viveu, né, as duas fases do que um negro passa, quanto era mulher e depois enquanto homem, né? Sim. Eu falo que é muito louco a transição, porque ela traz, assim, perspectivas sobre a vida num todo, sabe? E não só dentro da sua caixinha, assim, porque você começa a pensar diferente, você não sei, né? Eu comecei a ter uma empatia diferente com as pessoas e isso foi muito importante para mim, especificamente, assim, eu tô falando, né? E eu falo da minha vivência e às vezes cito uma vivência ou outra que eu já vi um vídeo, né?
Mas eu acho que muda muito, assim, para quem repensa na transexualidade, repensa no que passa e quer manifestar isso na sociedade, né? Quer levar isso para a sociedade também. Nossa, cara, deve ser bastante... Deve deixar a cabeça bem turbilhada, né? Sim, mas é muito bom, assim, né? Sair da caixinha, assumir quem você realmente é e viver isso. É muito louco, mas é muito, muito bom. Ao mesmo tempo você tira, né, um peso enorme das costas. Sim, é um pesão, né? Tira das costas. Tirou muito a bolha, né? Assim, o Dani falou uma coisa engraçada na live, que foi, tipo, que a gente vive na nossa própria bolha, mas antes de se assumir trans, de se reconhecer trans, parece que você tá numa bolha bem menor, sabe? Que é uma bolha dentro de você e que você tem que tirar ela de você e pôr outras pessoas nessa bolha, para que as outras pessoas, para que onde você vai e onde você frequenta, saiba disso, né? Saiba dessa transexualidade, saiba tudo que você tá passando. Então eu acho que é uma bolha que você tira de você, mas ainda permanece nela, entendeu? Mas ela tá fora de você, é muito louco. Louco, massa. Esse podcast tá fazendo minha cabeça, estamos gravando aqui, tá fazendo minha cabeça também, dar aquele... expandir horizontes, né? Coisas que às vezes eu não percebia, que eu não notava do meu lado, que agora eu tô começando a notar. Às vezes, enfim. E por isso que eu acho massa, Pontos, desculpa te atrapalhar, Pontos, mas por isso que eu acho massa ter essas vivências, ter essas conversas, ter gente fazendo vídeo, falando da sua experiência pessoal e de tudo, para que isso chegue aos ouvidos de quem não tem um amigo trans, não tem ninguém na família trans, sabe? Para que as pessoas conheçam sobre isso e possam conhecer, assim, de uma forma íntima, mas não invasiva, certo? Uhum. E levar conhecimento para as pessoas, né? Eu acho que o Dani chegou a falar isso. Tem gente que não quer, tem gente que não quer ser exposto enquanto trans, e tudo bem também. Ninguém é obrigado a isso. Mas tem pessoas com locais de fala, e isso traz uma visibilidade grande e boa para a população trans, né? Tanto para a população trans quanto o resto da população em si, né? De todo mundo ver como que acontece, o que está acontecendo. É igual eu falei, de a gente tornar uma sociedade mais humana, né? Abrir a cabeça, passar por essas situações, né? Passar, às vezes, viver todo esse ambiente de experiências, né? Para você abrir a cabeça e se tornar mais humano, é isso. Sim. Outra pergunta feita para o Dani era que se ele acha que existe alguma dificuldade de aproximação entre homens trans e mulheres trans. E se sim, por quê? A resposta dele foi de que a comunidade trans é muito distante. Não só a comunidade trans, mas a LGBT também, o todo é muito desunida e muito individual. E que ele acha que deveria estar mais junto. Na minha opinião, eu acho que além da comunidade LGBT ser distante e desunida, a gente pode observar também que existe como uma classe. A gente classifica, a gente gera um preconceito dentro da própria comunidade entre a gente dividir os tipos de gays, por exemplo. Existe o gay padrão, existe o gay de tal tipo. Nós mesmos, dentro da comunidade, cria rótulos. E que o todo, então, para mim, precisa se estar mais unido e compartilhar as vivências, compartilhar as opiniões, as dificuldades. Eu acho que em qualquer comunidade existe vertente, né? E que cada um tá na sua bolha, né? Porque cada um, querendo ou não, tem uma luta diferente, igual o Rafa falou. Que ele não, por mais que ele seja um homem trans, ele não sabe da luta de um homem trans negro. Mas isso não é uma justificativa para
esse afastamento, né? Essa desunião. O Dani falou que cada um tá numa bolha, né? E pra mim, eu acho que o maior problema, como eu disse, não seria só estar nessa bolha. É não se importar com o próximo, sabe? Não se importar com a dificuldade e ainda criticar o jeito. A gente devia estar mais unido e prestar mais atenção sobre o que o outro está precisando, sobre a dificuldade do outro. E não rotular. A gente já está cheio de rótulo, toda a comunidade está de rótulo. Se a gente rotula o próximo, que está fazendo parte da mesma luta, fica mais difícil ainda. É isso aí. Sim, eu acho que o distanciamento existe, né, entre a população LGBT e até também a falta de conhecimento sobre a população trans, né? E esse conhecimento tem que ser adquirido, a vivência tem que ser falada para aqueles que querem falar sobre as vivências, e a união tem que existir para que a gente possa alcançar o que queremos juntos, né? Porque não é só o atendimento trans que às vezes é diferenciado. Por exemplo, a gente tem um atendimento ginecológico com pessoa lésbica que o médico não sabe atender, não sabe falar sobre sexo com uma pessoa que é lésbica. Então, assim, não sabe, um urologista não sabe falar sobre sexo entre gays, entende? Então, acho que assim, esse conhecimento amplia, essa falta de conhecimento também amplia para a galera LGBT, que tem que lutar para alcançar isso, entendeu? Então eu acho que a união LGBT alcança muita coisa junto, alcança muitos direitos juntos, muitos cuidados juntos, e isso é importante para a luta. E o que o Rodrigo falou também, essa coisa de criticar, de às vezes olhar o diferente com outros olhos que a população LGBT tem sobre a AT, tem que ser revisada, né? Mas aí depende também da vivência de cada um, mas isso eu também acho que vai sendo alcançado com o tempo. E tudo bem a gente viver na nossa própria bolha, a gente só precisa tentar encontrar uma bolha em comum também, né, para lutar por isso. Que aí entra a questão, né, da empatia também, né, de mudar a cabeça e tudo mais. Sim. E com o tempo eu acho que a sociedade caminha para isso, para transformar o mundo num lugar melhor, mais humano e mais paz e amor. O professor Sérgio, ele também perguntou pro Dani, né, na live, o que ele achava, né, da criação do PAT e qual era o maior obstáculo desse projeto, né? O Dani, ele falou que ele achou muito bom, né, que o acolhimento foi muito bom, e descobriu também que tinha dentista de fobia, né? Muita gente tem fobia de dentista, mas isso foi lidado muito bem, né? Todo mundo soube lidar com essa fobia e ele se sentiu bastante acolhido, né? E consequentemente teve o gerenciamento da crise que ele teve. E ele disse que o maior obstáculo era atrair a comunidade trans para esse cuidado, né, com a boca, atrair a comunidade para voltar nas consultas, para fazer o tratamento no projeto, né, no Unipat, sexta-feira à tarde. Gente, nessa quarentena nunca tive uma rua tão barulhenta, então se aparecer alguma alteração no áudio aí, alguma poluição no áudio, vocês já vão me desculpando aí, vão relevando qualquer coisa. A gente está chegando no final do podcast e eu queria finalizar, abrir aí uma janela para cada um dar um recadinho final. Primeiro, gostaria muito de agradecer o professor Adriano, professor Sérgio, por terem elaborado e pensado em todo esse projeto com tanto carinho. Queria agradecer às outras pessoas que constituem o projeto, às outras pessoas que também participam nos atendimentos, nas pesquisas, nas reuniões, fazendo também outras ações, além do podcast, né? Tem pessoas envolvidas no Instagram, pessoas envolvidas no YouTube, pessoas envolvidas no marketing e tudo mais. Queria agradecer todas essas pessoas e um grande, fortíssimo abraço a todos os pacientes e a todas as pessoas que
estão ali com a gente, fazendo parte do NUPAT, vindo até nós para a gente atender, para a gente cuidar, porque se não fosse vocês, a gente não estaria ali e a gente está ali também para vocês, de braços abertos. Estamos esperando todo mundo ali às sextas-feiras, a partir das 14h. Você que se identificou com o projeto, você que busca tratamento de saúde, não tem coragem, não tem essa disposição de sair para procurar atendimento em outro lugar, saiba que ali você vai ser muito bem tratado, viu? A janela de recadinhos, o meu recado é: fiquem em casa, vai passar. A gente tem diversas ferramentas aí para se distrair e aqui a gente está tentando deixar mais um material com vocês para ocupar esse tempo sombrio de quarentena. Então, pessoal, fiquem em casa e vai passar. Esse é o meu recadinho e bora para a próxima pessoa. Eu queria agradecer também, queria agradecer a vocês pela paciência primeiro, e o professor Sérgio, o professor Adriano. Eu estou aprendendo tanto, né, nessa quarentena, assuntos que eu me interesso, que eu tenho sensibilidade, e eu estou muito feliz, eu estou me sentindo muito bem com todo o estudo, toda a revisão literária. Está me ajudando muito, né? Porque, querendo ou não, a gente fica um pouco ansioso nessa quarentena. E eu estou gostando muito também de participar do grupo, me identificando muito com as pessoas que também participam. Eu estou muito feliz mesmo, muito grata por tudo, por vocês, pelos professores, e por estar aprendendo também com vocês, aprendendo muita coisa. Muito obrigada. Queria agradecer também demais a vocês pela criação desse podcast. Não foi fácil, né? Foram várias tentativas para a gente conseguir chegar agora a finalizá-lo. Queria agradecer muito ao professor Adriano e principalmente ao professor Sérgio de ter me dado a oportunidade de entrar no NUPAT. Essa é uma liga que abriu muito a minha mente, está me ajudando demais na faculdade, demais no ensino, na pesquisa. E eu quero dizer para vocês seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente no Instagram e dizer que fique em casa. Fique em casa, assista nossos vídeos, leia nossos panfletos, escute esse podcast, que vai ajudar o tempo a passar. Muito obrigado. Também, assim como os demais colegas aí do podcast, quero agradecer a você que ouviu até o final. Também recomendar seguir a gente nas redes sociais. O Instagram é NUPAT_FOUFO. Lá a gente está tentando agora nessa quarentena, todo mundo, cada um da sua casa, através de reuniões online, elaborar um material legal para vocês, questão de saúde oral, saúde no geral também. E muito obrigado. Eu também quero agradecer a paciência de todo mundo que chegou até o final, agradecer ao professor Adriano, o professor Sérgio, que está dando essa oportunidade para a gente estar aqui falando isso com vocês, pedirem para vocês ficarem em casa também, que a gente tem muito material para entreter vocês ainda, e teremos mais podcast. E queria dar um recadinho para as pessoas que estão passando por essa transição de gênero. Eu sigo o Luca Najar, que é um influenciador trans, e ele fala muito sobre a transição dele, dá dicas maravilhosas, e eu vou dar 5 dicas para quem está passando essa transição aí, para ser uma transição de gênero mais tranquila. Primeiro, olhe para você com amor. Não fique pirado nas mudanças, apenas curta cada passo e processo. É inevitável a ansiedade, mas é muito importante que você viva e não se torne alguém à espera das coisas acontecerem. A segunda, não se compare, cada corpo é único, e não é porque alguma mudança não aconteceu com você que tem algo de errado. Terceira, não existe um roteiro para ser trans, não precisa cumprir nenhum checklist, seja da hormonização, de fazer alguma cirurgia ou qualquer outra coisa. A quarta, ser um homem trans não significa que precisa ter barba, hormônios e entre outros. Não existe aquela famosa frase, pré-T. A sua transição não começa com a hormonização.
a quinta, finalizando. Eu sei que é um momento cheio de inseguranças, por isso é muito importante que você faça terapia e consiga se fortalecer cada vez mais. Créditos ao Luca Najar, que fez essas 5 dicas. E, gente, não se esqueçam, ficam em casa. É isso aí, pessoal. Obrigado, Rafael. Você elaborou aí um checklist para a gente, um roteiro para a gente com base nessa entrevista. Você, enquanto fazendo parte, né, do grupo de trans, esteve aqui para dar sua opinião de acordo com as suas vivências, e se não fosse também a sua participação aqui, eu acho que o papo até ficaria um pouco recluso, né? Não tomaria tantas proporções. Então você trouxe um horizonte enorme e maravilhoso para a gente. Então obrigado, Rafael, pela participação. Em breve estaremos com vocês. A gente vai esperar a repercussão desse podcast com as pessoas para ver se foi bom, para saber se vai ter mais. A gente tem planos, temas e assuntos para futuros podcasts, mas vai depender de vocês para ver se é uma coisa que a gente deve continuar fazendo ou não. Só reforçando recados, né, de ficar em casa. Esse período que vocês estão em casa, não esqueçam de escovar os dentes, tá? Escovem os dentes, todo mundo. Bebam água e vamos ser felizes. Daqui a pouco a gente tá aí para todo mundo se abraçar.